Olá, bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts produzidos semanalmente pela Argos, tratando dos principais acontecimentos com impactos nos mercados de commodities e energia no Brasil e no mundo. Eu sou Conrado Mazzoni, chefe adjunto de redação da Argos no Brasil, e hoje eu tenho o prazer de apresentar essa edição especial do nosso podcast em português. O Falando de Mercado é um projeto que surgiu em meados de 2020, no meio da pandemia, e hoje nós chegamos na edição de número 200. Nesses mais de 4 anos, trouxemos aqui diversos debates, diversos acontecimentos nas áreas de agricultura, combustíveis, gás natural, matérias-primas renováveis para biocombustíveis. E estamos aqui hoje recebendo aqui uma parte do time de especialistas da Argos no Brasil para conversar comigo sobre as perspectivas para os setores de agricultura, gás natural e combustíveis. E vou ter o prazer de apresentá-los aqui agora, né? Recebemos aqui Renata Cardarelli, especialista da área de agricultura da Argos. Recebo também Amanci Butan, especialista em combustíveis da Argos. E Betina Moura, especialista em gás da Argos. Sejam todos bem-vindos para essa edição especial do Falando de Mercado. E queria justamente começar essa conversa tratando aí de atividade econômica. A expectativa para esse ano é de um crescimento da economia da ordem de 3%. E quando a gente fala de crescimento aí nos últimos anos, ele tem sido muito ligado à atividade agrícola, né? Então, eu queria começar contigo, Renata. Quais são as evidências, como você tem visto aí o aquecimento do setor agrícola, considerando safra, demanda interna, exportações, como é que você está vendo esse cenário? Legal. Olá, Conrado, um prazer estar aqui, dividir essa edição especial com vocês. De fato, né, Conrado, o setor agrícola é um setor importante, somente pensando nos primeiros 9 meses do ano, de janeiro a setembro, o setor agrícola movimentou em torno de 59 bilhões de dólares, pensando em movimentação e exportação para o mercado externo, né? E desse montante, claro, que a gente tem aí quase 23% de todas as exportações. Então, é realmente um percentual bastante significativo, né? Somente 23% vem do setor agro. No entanto, a gente sabe que esse montante representa uma queda de 8% na comparação com o mesmo período do ano passado, portanto, janeiro a setembro de 2023. Isso de acordo com dados do MDIC, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil. Isso representa justamente uma queda, por quê, né? Então, por trás dessa queda tem principalmente 2 fatores. Então, claro, o preço das commodities agrícolas no mercado externo, que está num nível considerado baixo, inclusive renovando aí alguns recordes, algumas mínimas, né? Então, a gente pode fazer um recorte aí de 5 anos, atingiu os contratos futuros na Bolsa de Chicago, chegaram a atingir algumas mínimas, né? Então, neste ano a gente tem esse desestímulo. O preço internacional, de fato, não tem estimulado o agricultor brasileiro a exportar a produção agrícola, principalmente do milho. Em segundo lugar, a gente tem a própria redução da exportação por causa do preço internacional. Então, a gente tem os dados da ANEC, a Associação Nacional de Exportadores de Cereais, de janeiro a setembro. Ela traz aí uma exportação de milho menor do que no mesmo período do ano passado, uma queda de 30%, somando quase 24 milhões de toneladas de milho. Por outro lado, a gente vê que o agricultor está se voltando mais para o mercado doméstico. Então, tem demanda do setor de ração animal e tem demanda também da indústria de etanol de milho. Então, o agricultor brasileiro tem se voltado mais para o mercado interno, enquanto no próprio mercado externo tem esses fatores e a China também está com menos apetite do que em outros anos, né? A China, que é importante para o mercado brasileiro, principalmente considerando a soja. Para o milho, ela tem ganhado relevância, né? O Brasil tem feito essa parceria, mas é um pouco mais recente,
com o Brasil exportando aí em torno de 31% da produção de milho para a China. Já para a soja, a China é mais importante, representa 75%. Então, uma desaceleração ou mesmo um crescimento menor da China, claro, vai refletir em uma demanda do mercado externo menor por parte aí, dos principais consumidores globais, né? Pensando na soja especificamente, a exportação subiu um pouco nesse ano, né? Ligeiramente aí na faixa de 3%. Mas, claro, a gente tem que ver a produção agrícola. Lembrando que agora a gente acabou de entrar na nova safra 2024-25, né? Então, claro que agora, em alguns estados, nos principais estados produtores, já começamos a ver um ritmo mais lento de área semeada. Por exemplo, Mato Grosso, até o dia 5 de outubro, semeou em torno de 2%, contra 10% no ano passado, na safra anterior. Então, isso necessariamente deve afetar a colheita da soja e, consequentemente, o plantio do milho. Então, vamos analisando, né, nos próximos meses, quando o milho de fato deve ser plantado em Mato Grosso e nos principais estados produtores do Brasil. Isso deve, claro, afetar disponibilidade e preço, né? Que a gente está sempre atento aos preços das commodities. Tá certo, Renata. Amanci, quando falamos em movimentação do setor agrícola, falamos de demanda por serviços de transporte e, consequentemente, pelo óleo diesel, né? Como que você tem visto toda essa dinâmica e os impactos aí na área do mercado de combustíveis? Obrigado, Conrado. Bom, no caso dos combustíveis, a gente vê realmente uma correlação muito forte, né, entre a atividade econômica. Se a gente for pegar um atalho, né, a gente pode falar de crescimento do PIB e do crescimento da demanda por diesel, né? Então, quando a gente está falando, né, de diesel hoje, nos postos de abastecimento no Brasil, a gente está falando de uma mistura, né, de B14, então 14% de biodiesel e o resto de diesel fóssil. Então, esses dois combustíveis, eles vão crescer, né, de maneira concomitante ali, junto com essa atividade econômica. E a gente tem dados agora, né, um pouco mais de meados do ano, que vão até agosto, né, do regulador ANP, que mostra que a gente tem um crescimento de 3,6%, né, ano a ano, esses primeiros meses de 2024 até agosto, em relação ao ano passado, né. 3,6%, né, é o maior crescimento da demanda por diesel desde, né, um ano depois da pandemia, né. Então a gente tem realmente um crescimento que vai acompanhar, sim, o aumento da demanda doméstica, mas a Renata, né, ela comentou um pouco sobre a soja, né, e o fato que o setor agrícola é um grande impulsionador do consumo do diesel. Então a gente vai vendo, né, todo o maquinário agrícola ali, principalmente quando a gente está falando de colheita de cana, mas semear o campo e depois os outros elos, né, da cadeia, levar até o mercado doméstico, o mercado de exportação, isso tudo, né, requer e consome diesel. Então ali realmente a gente tem uma boa correlação, a gente tem visto esse crescimento que geralmente se vai acompanhando todas as notícias que a gente tem sobre atividade econômica, consumo interno, isso tudo vai acompanhar. Agora, do lado dos combustíveis automotivos, né, os dois principais sendo gasolina e etanol hidratado, o álcool, que você vê na bomba, ali a gente tem tendências contrárias, né, porque são dois combustíveis que vão competir um contra o outro na bomba. Então, ali você tem, no momento, um crescimento muito forte do etanol, o detrimento da gasolina, né? Então a gente tem um consumo de gasolina que está caindo no momento, e um consumo de etanol hidratado que está crescendo. Eu acho que o último mês aí de agosto a gente teve um crescimento de 25%. Mas esse crescimento ele vai desacelerando e a expectativa do mercado é que possa ter uma virada ali a favor da gasolina de novo a partir de outubro, novembro, em função da entre-safra, que foi acelerada esse ano por conta, né, dos fogos, dos incêndios trágicos nos canaviais. Então é isso um pouco o pano de fundo ali da tendência de combustíveis e como que eles se correlacionam à atividade econômica. Joia, vamos trazer a Betina aqui para o debate.
Estamos falando de crescimento de PIB da ordem de 3%. Como é que o gás natural está posicionado? Como é que a indústria do gás natural está posicionada nesse contexto? Oi, olá, Conrado, Renata, Manso, um prazer estar aqui. Queria também dar um alô para todo mundo que está ouvindo e vendo a gente, né, nesse número 200 do podcast. Bem, o gás natural ele já foi visto, né, ainda é visto como um energético de transição, né, para a transição energética, mas há uns 2 anos no Brasil, especialmente, ele ganhou um novo patamar, como uma aposta do mercado e do governo, principalmente, como um motor para a chamada neoindustrialização esperada, né, que é essa ambição no Brasil de uma nova industrialização no país. Infelizmente, essa movimentação ainda não aconteceu. Então, a gente vê que a indústria fechou o ano passado, por exemplo, com um consumo abaixo de 40 milhões de metros cúbicos por dia, que é um nível mais baixo, foi o nível mais baixo desde 2020. Esses são os dados do Ministério das Minas e Energia. Mas, dito isso, existe uma perspectiva muito grande a partir de agora, daqui para frente, para esse final de 2024 e para os anos que estão vindo, né? A própria EPE, que é a empresa energética, né, conectada ao Ministério das Minas e Energia, e que até foi alçada a um novo papel, né, de traçar diretrizes para o mercado de gás recentemente, a partir de um novo decreto, ela reviu a expectativa de crescimento do gás no Brasil e para a próxima década vai ter um salto de 69%. Quer dizer, um aumento muito grande, que era em torno de 2,3% ao ano, e hoje em dia a previsão é de um crescimento anual, nos próximos 10 anos, de 5,4%. Então, você vê que é um nível superior aos 3% que você citou para a economia. Então, assim, apesar desse crescimento do consumo de gás ainda não ter acontecido de fato, a expectativa é muito grande, mesmo diante de uma queda do consumo do gás importado da Bolívia. Todo mundo se lembra, né, da construção do gasoduto Brasil-Bolívia, Bolívia-Brasil, enfim, o Gasbol, que vem trazendo a maior parte do gás consumido no Brasil há muitos anos. Esse consumo, né, esse envio do gás boliviano vem caindo muito devido à queda das reservas bolivianas, e a gente vê, diante desse cenário, uma reestruturação do setor de gás no Brasil, que é essa perspectiva de queda do gás da Bolívia, uma expectativa futura de uma exportação do gás da Argentina pela essa estrutura do Gasbol, mas principalmente para um maior abastecimento do próprio gás nacional. Então, recentemente foi inaugurada a Rota 3, que é a terceira rota de escoamento de produção do gás offshore no Brasil, que deve aumentar imediatamente até o final do ano em torno de 10 milhões de metros cúbicos por dia. Acho que o Brasil hoje consome um pouco mais de 50 milhões, então você vê a importância dessa nova rota de escoamento, e a projeção é que aumente ainda mais, e tem novos projetos no horizonte de produção de gás natural, que deve aumentar ao final de alguns anos em torno de 50 milhões de metros cúbicos. Então, chegar ao que o Brasil consome hoje. Então, realmente é uma expectativa muito grande, que ainda não aconteceu, mas que esse rearranjo promete uma mudança de cenário muito, muito grande. Legal, Betina. Vou trazer a Renata aqui de volta, porque a Renata lidera um time que faz a cobertura de agricultura, dos preços de grãos, e também faz a cobertura do mercado de fertilizantes. E eu queria te ouvir, Renata, em relação às importações de fertilizantes. Como que elas têm se comportado e quais são as iniciativas para reduzir essa dependência do Brasil pelos os adubos importados? Legal, Conrado. Realmente a importação, dependendo do fertilizante, né? Se a gente analisar principalmente ureia e cloreto de potássio, subiram, as importações subiram neste ano, enquanto que para o MAP, que é o principal fosfatado utilizado pelos agricultores brasileiros, a importação caiu. Então, analisando os 3 principais fertilizantes, né?
a queda foi de 2 dígitos e a alta também foi de 2 dígitos para o MAP 1152. Qualquer que tenha sido a redução da importação, da dependência externa, não foi pelo desenvolvimento da produção nacional. Neste ano, nós tivemos alguns projetos importantes lançados. O próprio Serra do Salitre da Euroquem foi colocado em prática, né? Então, desde maio deste ano está em operação. Até setembro já produziu 100 mil toneladas de fertilizantes fosfatados e até o fim do ano deve entregar 400 mil toneladas de fertilizantes fosfatados. É um número, claro, muito pequeno, um volume pequeno para o tanto de fertilizante que o Brasil consome. E para o ano que vem, a Euroquem planeja aumentar a produção, chegando em até 800 mil toneladas, o que representa cerca de 80% da capacidade de fosfatados que esse projeto consegue entregar para o mercado brasileiro. Além dos fertilizantes fosfatados, Serra do Salitre também tem capacidade de produzir ácido sulfúrico e ácido fosfórico, que são importantes matérias-primas para a produção de fertilizantes fosfatados. Então, é um dos projetos que já está acontecendo e nesse ano, de fato, saiu do papel, né? A Bettina muito bem explicou e trouxe aí o cenário de gás natural, o que é muito bom também para o mercado de fertilizantes, né? Já que é um insumo para a produção de fertilizantes nitrogenados. E aí a gente tem a gigante, a Petrobras, que tem sinalizado cada vez mais para o mercado esse desejo, esse interesse de participar do mercado de fertilizantes. Então, está no plano estratégico da Petrobras, 2024-2028, participar e produzir fertilizantes. E ao longo desse ano, a gente viu algumas sinalizações, pelo menos parcerias importantes. Então, teve anúncio de parceria com a Embrapa para pesquisa de fertilizantes, biofertilizantes, fertilizantes que não sejam minerais, né, os orgânicos. A gente também teve alguns anúncios com a Yara, que é uma importante produtora global. Então, a Petrobras tem sinalizado para o mercado esse desejo e esse interesse de estar mais atuante no mercado de fertilizantes. Mas ainda o Brasil, claro, depende muito de importação e aí fica em torno de 85%. Então, para os próximos anos, a gente, claro, vai acompanhando, né, como deve se desenvolver o projeto da Petrobras em Araucária, no Paraná, que ela já sinalizou, né, a retomada, e também em Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, que tem uma unidade lá para ser desenvolvida ainda, mas que a Petrobras já também sinalizou que pode desenvolver e voltar a construir essa unidade, que tem aí, dependendo, né, do participante de mercado, em torno de 80% já finalizada, a unidade de Três Lagoas, mas ficou muito tempo parada. Então, tem todo o tempo de depreciação, né, que essa unidade sofreu, e agora quem de fato retomar vai ter que arcar com essas consequências, com os custos e com a própria deterioração, porque a unidade ficou parada, né, em processo de construção. Mas, de qualquer forma, o Brasil segue dependente da importação, né, e a gente vê que neste ano o que houve de redução de fertilizante, né, então essa queda de 14% do MAP se deu muito por causa do mercado. Então, como a gente falava, né, preço internacional da commodity agrícola, isso tudo desmotivou o agricultor brasileiro a investir em fertilizante, a comprar, e a gente vê um ritmo lento de negociação. Tanto para a soja quanto para a próxima safrinha de milho, o agricultor vai segurando as importações e as compras no mercado doméstico. Interessante, Renata. Eu vou até devolver para a Bettina, de olho nessa oferta crescente de gás. A Bettina até já comentou sobre alguns projetos. O que tem quais outros projetos, investimentos você destacaria nessa trajetória aí de aumento da oferta de gás natural, que tem uma importância para os fertilizantes? Obrigada, Conrado. Pois é, Renata. De fato, é uma indústria que consome intensamente gás natural, né? Então, acho que todos esses projetos que estão previstos, o aumento da oferta, deve impactar o preço e deve beneficiar a indústria de fertilizantes, a indústria como um todo, né? Entre elas, a indústria de fertilizantes.
o preço do gás natural, o alto preço no Brasil, tem sido uma questão muito debatida, especialmente pelos grandes consumidores de gás. São preços que já estão historicamente acima de 2 dígitos o dólar por milhão de BTU. Então, realmente é um valor que pesa para a indústria, para o custo industrial, né? Então, eu citei a Rota 3, que foi recém-inaugurado, um projeto da Petrobras, é a terceira rota de escoamento que vai trazer o gás produzido dentro do pré-sal, né, para a terra. É um projeto que tem uma termoelétrica conectado, mas, obviamente, que tem uma previsão muito grande de, pelo menos, 14, 18 milhões de metros cúbicos que vão ser destinados ao mercado. Esse é o projeto que já está em andamento, já foi inaugurado e a expectativa é muito grande em torno dele. Além da Rota 3, tem outros 2 projetos que estão previstos. O mais próximo, né, cronologicamente, é o projeto Raia, que é operado pela norueguesa Equinor, com a Petrobras, também e a Repsol, Sinopec, como parceiros. É um projeto, é um poço de gás não associado ao petróleo, então é interessante, e que também deve entrar em operação até 2026, trazendo uma produção alta também, de pelo menos 16 milhões de metros cúbicos de gás para o Brasil. E tem um terceiro projeto que está previsto para 2028, se não atrasar, que é o Sergipe-Alagoas Águas Profundas, também com uma previsão muito grande de produção. Então, todo esse gás, enfim, vai entrar no mercado. Existe algum debate em torno do impacto que vai ter em preços, mas certamente a gente conhece o mercado de commodity, maior oferta influencia o preço do produto, obviamente. Então, a expectativa especialmente dos consumidores, é que haja um impacto no preço, causando a queda desse preço. Além disso, eu acho que eu não posso deixar de citar a expectativa em torno dos importadores de gás brasileiros, da produção de vaca muerta na Argentina, que deve chegar ao Brasil via gasoduto. Estão revertendo, né, o gasoduto que eles importavam o gás da Bolívia para a Argentina, então, para que possam exportar para a Bolívia e da Bolívia para o Brasil. Então, tem essa expectativa de trazer esse gás da Argentina para o Brasil também. E eu também preciso citar os novos projetos terminais de GNL, que é o gás liquefeito, que é importado, mas que sim, então novos projetos foram construídos no Brasil, novos participantes de mercado e com grande capacidade também. São projetos que têm como âncora termoelétricas, mas com uma previsão muito grande de entrada de novas moléculas no mercado. Então, acho que essa movimentação grande deve dar um choque de gás no mercado nos próximos anos, e a expectativa de todo mundo é que faça o mercado se movimentar e os preços ficarem mais competitivos, que é a grande expectativa, né? Foi a grande expectativa da nova lei do gás de 2021 e que continua sendo, seguindo, né, a regulamentação e tudo. Joia, vamos voltar aí para os combustíveis, entrando aí também nos biocombustíveis. Amâncio, o que tem chamado mais a sua atenção aí em termos de projetos e investimentos na área de combustíveis e biocombustíveis? Olha, são muitos. Como a gente comentou, né, teve esse empurrão da demanda aí, da atividade econômica. Então, claro que isso chama mais investimentos, né, no setor. Bom a gente dividir em tipo de projeto, né? Então, dentro dos biocombustíveis, que hoje estão liderando, né, essa frente de novos investimentos, a gente tem os biocombustíveis de primeira geração, né, que já estão instalados, né? A gente está falando de etanol, de biodiesel. No caso do etanol, tem um grande embalo que vai desde meados de 2010 aí, da década de 2010, em direção ao etanol de milho, que vem muito competitivo, né, que teve um foco ali no Centro-Oeste, agora está se expandindo. Então, a gente vê esse etanol de milho crescendo também no Sul, crescendo no Mato Piba. Esse é o principal vetor de crescimento, né, do etanol. Lembrando que, né, historicamente, o Brasil é um país de etanol de cana-de-açúcar. Então, ali a gente tem muitos projetos
E em paralelo com esse projeto de etanol de milho, a gente tem um crescimento também, uma demanda muito voltada ao mercado externo por etanol de segunda geração e biocombustíveis, né, combustíveis renováveis ali, que a gente chama, né? Tem várias categorias aí, a gente se perde um pouco. Então, quando a gente está falando ali de etanol de segunda geração, a gente fala de etanol celulósico, que é um etanol principalmente feito a partir de bagaço de cana-de-açúcar. E esse, assim, ele já tem compradores lá fora, né, para vários usos, para misturar, né, na gasolina, mas também para fazer querosene de aviação sustentáveis, o SAF. A gente tem também uma onda, né, de crescimento de investimentos por biodiesel, né, porque a gente tem um cronograma ali de aumento de mistura. E aí também do lado, né, mais do lado dos refinadores que estão ali entrando, ou já entraram, né, nessa agenda de transição energética, alguns esforços, né, uns projetos brownfields, né, ou seja, uma capacidade já instalada, você vai acrescentar novas unidades. Então é o caso do Mubadala, ali na Bahia. Estão fazendo assim um projeto de combustíveis renováveis a partir de Macaúba, né? Uma grande aposta, um grande projeto que eles têm ali. E a Petrobras, ela tem também desenvolvido e tem crescido sua oferta de diesel air, que é um diesel, né, que é produzido numa refinaria, mas a refinaria ela teve alguns ajustes para receber no processamento aí da parte de petróleo uma parcela renovável. Então você pode ter 5% de parcela renovável ali. No processo de produção de refino, você acrescenta essa parcela de renovável, pode ser óleos vegetais, pode ser gordura, pode ser óleo de cozinha usado, e aí abaixa aí um pouco a pegada de carbono. Então, a gente tem esses 3 grandes players, né? Seria muito difícil listar todos na questão do etanol celulose, que eu comentei. A gente tem a raiz também, que vem muito forte. E no etanol de milho ali, enfim, citando alguns nomes, né? Impaz, FS, estão ali também para fazer essa oferta crescer. Então, realmente, ali, em termos de investimentos, a gente tem essa frente de biocombustíveis, de segunda, primeira geração de novo. Do lado dos combustíveis fósseis é um pouco diferente, né, porque a gente está numa agenda de transição energética isso a nível global. Então, hoje é um pouco mais difícil você justificar investimentos em capacidade de refino fóssil, mas mesmo assim você tem uma volta dos investimentos, mas meio que tudo voltado, assim, ou quase tudo voltado para a Petrobras, porque retomou os ativos ali na nova gestão do governo e ali está fazendo assim, tem uma onda de investimentos, então, para terminar o segundo trem ali da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Tem também, eu acho, o polo de Itaboraí, que foi o antigo Comperj, que foi inaugurado ali há algumas semanas, ou as obras foram inauguradas, melhor. Então, ali é tudo voltado para a Petrobras, que a gente sente que a iniciativa privada não está tão interessada ali com a volta do protagonismo da Petrobras em fazer grandes investimentos, né, em capacidade de refino de petróleo. Excelente, Amâncio. Entrando em transição energética, você comentou sobre o cronograma de mistura do biodiesel. Nós temos a lei do combustível do futuro, que saiu do papel. Queria te ouvir qual é a sua percepção sobre esse cenário de aumento de mistura do biodiesel no óleo diesel e essa consequente maior utilização de biocombustíveis. Sim, Conrado. Então, acho que é bom voltar um pouco, né, sobre essa questão da lei do combustível do futuro, né, que foi assim um projeto de lei que teve bastante consenso e ali realmente assim você consegue conciliar aí o interesse do setor privado ali em ter uma rota regulatória muito clara, e do outro lado do governo, né, você tem uma política agora, né, assumida de reduzir a dependência externa por combustível. E como a gente falou, né, você tem uma onda muito maior de investimentos em combustíveis renováveis, então essa redução da dependência externa, que
ela é muito voltada à questão do diesel fóssil e da gasolina, ela pode ser substituída pela essa nova onda de investimento por biocombustíveis. Então, ali você tem, assim, esse desejo do governo de reduzir essa dependência externa e abrasileirar, né, realmente o mercado de combustível que vai passar por essa iniciativa que pede muitos investimentos para a iniciativa privada, né? Agora, em termos práticos, né, que você falou, a gente tem ali uns aumentos, um aumento do limite ali da mistura de biocombustíveis, né, no etanol e no biodiesel. Então, o etanol, que tinha um teto ali de 27,5%, vai para 30%. No caso do biodiesel, um pouco mais escalonado, né? A gente está hoje no B14, vai para o B25, né, no horizonte de 2030 ali. E tem também, né, a grande novidade é um cronograma de instauração de uma mescla obrigatória de SAF a partir de 2027. E eu acho que é bem por aí. Agora, assim, nessa questão de abrasileirar os combustíveis, né, a gente tem talvez um calcanhar de Aquiles ali da lei seja seu potencial inflacionário ali. A gente tem alguma questão ali que pode realmente aumentar um pouco ali o preço do diesel, né? Porque a gente tem, no caso do etanol, da gasolina é menos sensível ali essa diferença de preço, mas entre o diesel e o biodiesel você tem uma diferença de preço muito grande. No caso do diesel renovável, né, que a gente comentou, nem se fala, aí ia ficar ainda maior. Então, você vai começar a aumentar ali essa mistura, você aumenta também a capacidade de aumentar, né, o preço do diesel. A gente sabe que ali o diesel ele tem um impacto direto ali em todo o setor, né, de indústria, comércio, serviço, agricultura ali. Então, alguma coisa para ficar de olho, porque ali ao abrasileirar esse produto, na verdade, a gente às vezes esquece que o óleo de soja, né, que é a principal matéria-prima que é usado para fabricar o biodiesel, é uma commodity internacional. Então, ela é dolarizada. Então, você traz ali essa questão assim, do balanço global de oferta e demanda e do câmbio ali nessa conta numa medida que deve chegar a ter 30%. Então, acho que ali tem uma questão, mas isso na lei eu acho que quando passou para o Senado ali, já preveu alguns gatilhos ali para reconsiderar um pouco, né, esse avanço da mistura em caso de circunstâncias como essa. A gente tem uma questão assim que você está bem familiarizado também, que a gente fala, né, de agenda de descarbonização, que o RenovaBio, o programa RenovaBio, e a gente pensa, né, na lei do combustível do futuro e como que ela vai ser recebida, como que ela vai evoluir. É bom lembrar que a gente está hoje no momento que o RenovaBio, que é um projeto que eu acho que foi pensado a partir de 2015, 2016, hoje ele está passando por um teste, né, de resiliência ali com uma alta taxa, né, de não conformidade a distribuidores. Mas aí estou entrando assim, um pouco no detalhe, talvez você possa me ajudar ali para A explicar. gente vai voltar no tema do RenovaBio, Amâncio, mas eu queria destacar essa questão do aumento da mistura e da utilização de biocombustíveis aqui no Brasil e como que isso vem também impulsionando e tende a impulsionar ainda mais a demanda pelas matérias-primas renováveis. Você mencionou o óleo de soja, mas a gente tem visto uma demanda internamente e também internacionalmente pelas matérias-primas alternativas, aí incluído o sebo bovino, então é o despojo aí do abate, nada do que é comestível, isso vira um resíduo que é utilizado para a indústria de higiene e limpeza, é utilizado para a indústria de biodiesel e agora na nova fronteira tecnológica do combustível sustentável de aviação, o SAF, e do diesel renovável. Então, a tendência é que a gente tenha mais utilização dessas matérias-primas internamente, por conta do aumento de mandato, e a gente vem observando lá fora uma grande demanda, sobretudo no lado dos Estados Unidos, com leis de incentivo fiscais para você utilizar matérias-primas de resíduos, como a gordura animal, como o óleo de fritura usado, e o Brasil tem se destacado, tem ocupado posição no tabuleiro global aí de matérias-primas renováveis.
E até vou voltar agora com a Renata, porque a gente está sentindo na pele, de fato, a questão da emergência climática. São mais frequentes os eventos imprevisíveis no lado do clima e que a gente observou aqui no próprio escoamento da safra pelo Arco Norte, né, Renata? Como é que foi isso daí? É verdade, Conrado. É até interessante ressaltar, né, que na Argos a gente faz o acompanhamento de fretes rodoviários, né? Então, semanalmente temos uma pessoa que acompanha fretes de grãos e de fertilizantes, né? Ao todo são 43 rotas de fretes de grãos e fertilizantes, a maioria delas de fertilizantes, né? E 12 delas de grãos. As novas rotas que a Argos lançou justamente são rotas do Arco Norte, né? Dessa região que você mencionou, que está sofrendo muito, uma situação muito grave, muito crítica no Arco Norte, porque é uma seca sem precedentes na história do Brasil. Então, de fato, a cada semana, em alguns trechos, a situação piora, né? E principalmente situação de hidrovias, né? Pensando em logística. O Brasil, historicamente, depende muito do modal rodoviário, né? Então, 60% do que é transportado no Brasil é transportado via rodovia. Isso foi uma escolha antiga, né, do século passado, meados do século passado, e esse percentual tende a se manter historicamente, né? Ele se mantém. Há pouca variação nesses 60%. Até houve e há intenções de reduzir o modal rodoviário, né? Aí entrando com mais ferrovia, com mais hidrovia, mas não é o que a gente tem visto nos últimos anos. Pelo contrário, o Brasil continua muito dependente. E as hidrovias representam aí em torno de 14% da participação nos modais brasileiros, né? Então, a gente vê que, principalmente pensando em escoamento de produção agrícola, elas são muito importantes no Arco Norte, que é justamente a região do Brasil que tem sofrido hoje com essa seca histórica sem precedentes no Brasil. Então, a gente tem algumas hidrovias que são importantes para a produção, para o escoamento da produção agrícola, né? Então, hidrovia Solimões-Amazonas, hidrovia Tocantins-Araguaia, hidrovia Tapajós-Rio Teles e a hidrovia do Rio Madeira, que é a que atualmente tem a pior condição. Então, desde 23 de setembro, as atividades estão paradas em Porto Velho, porque não tem como, de fato, passar nessa região. Em alguns trechos, a gente vê que a situação é ruim, é muito negativa, né? Há o escoamento, mas há uma redução do volume transportado. Então, a gente conversa com alguns participantes, eles já falam de alguns volumes aí de 300 a 400 toneladas, dependendo do trecho da hidrovia. Então, há essa redução. Por outro lado, a gente falava justamente da redução da demanda externa, desse ritmo lento de exportação das commodities agrícolas. Então, para o escoamento, a gente não vê que há uma demanda muito forte, muito significativa nesse momento para as rotas de rodovia. Então, neste momento, a demanda é baixa. O que deve acontecer, e aí falando com alguns participantes de mercado, a gente entende que esse escoamento tende a migrar principalmente para os portos do Sudeste, né? Então, tende a haver um aumento de demanda por frete rodoviário da região de Mato Grosso e do Centro-Oeste em geral, para os portos do Sul e Sudeste, principalmente Paranaguá e Santos. E aí sim a gente tende a ver um aumento do frete rodoviário para essas regiões. Pois é, dentre as medidas que nós temos aí para tentar reduzir os gases associados ao efeito estufa e diminuir a ocorrência desses eventos, nós temos em discussão no Congresso a criação do mercado regulado de carbono, mercado amplo de carbono. Temos alguns projetos de reflorestamento no mercado voluntário de carbono, mas temos, como a Mansi vinha dizendo, o RenovaBio, a política nacional de biocombustíveis, que nós temos também uma cobertura aqui na Argos desde 2022, acompanhamos o preço dos créditos de descarbonização,
como também fazemos essa cobertura das matérias-primas renováveis, com o sebo aí desde o fim do ano passado. Mas o fato é que, como a Mansi disse, hoje existe uma discussão muito grande em relação ao RenovaBio, em relação ao custo da descarbonização, porque quando você tem um mercado regulado, você tem uma área que é obrigada, um segmento que é obrigado a comprar os créditos, aqui no caso do RenovaBio, às distribuidoras de combustíveis. Então, dentro de uma meta de Brasil de descarbonização, você tem as distribuidoras que precisam comprar e cumprir as metas de descarbonização conforme o que elas vendem de combustíveis fósseis, e você tem, do outro lado, os produtores de biocombustíveis que emitem esses créditos de descarbonização, isso tudo sendo negociado aí dentro do mercado da B3. E hoje a consequência dessa discussão, ou seja, as distribuidoras se questionando o custo que elas têm pago para cumprir essas metas de descarbonização, tende a um pouco definir quais vão ser o modelo de Brasil para políticas setoriais de descarbonização. Então é um assunto que a gente tem acompanhado com muito cuidado. E dentre os produtores de biocombustíveis, nós temos lá os produtores de biodiesel, os produtores de etanol, e temos também o biometano, né, Bettina? Que ainda é relativamente pequeno no RenovaBio. Nas metas para 2025, o próprio Ministério de Minas e Energia, o Comitê RenovaBio, espera um aumento das usinas de biometano participando do programa ao longo do ano que vem. Tem uma fila de usinas para entrar em operação ali, aguardando a autorização da ANP. Então, conta um pouco para a gente aí do biometano, desse mercado aí, Bettina. O biometano a gente vem acompanhando muito de perto, né? Vem fazendo essa cobertura no Gas Market, que é a publicação de gás da Argos, e a gente vem acompanhando muito de perto também os créditos de carbono do RenovaBio, né? Porque eles fazem parte do preço de biometano, que é um preço de paridade ao gás natural que a gente publica, e que é diário, e o CBio entra nesse cálculo, é um preço acessado, né, reportado pelo mercado, mas entra nesse cálculo do preço de biometano, que é o único preço hoje que o mercado tem como balizador e que a Argos vem publicando desde fevereiro. Mas ainda uma produção pequena, né, em relação, especialmente se a gente for comparar em relação ao gás fóssil, né? Eu acho que a produção de biometano chega a 0,27% se comparada com a produção de gás natural. A gente está falando de mais de 400 mil metros cúbicos de biometano por dia. É um volume pequeno, mas a gente precisa ver a característica desse gás, né? Que o mercado chama de o pré-sal caipira, pela capacidade de interiorização desse gás. A gente até também publica um preço de frete, né? A Renata aqui estava comentando dos preços na área de agricultura. A gente também tem esse preço de frete, que é para distribuição small scale do gás, e os produtores de biometano precisam desse valor para poder calcular os seus preços, né? Porque é um gás que é normalmente distribuído no interior por caminhões, seja em formato comprimido ou liquefeito, né? Mas a gente tem, até 2026, mais de 20 usinas que devem entrar em operação, já estão previstas, né? E deve pelo menos somar mais 1 milhão de metros cúbicos de biometano por dia no Brasil. A expectativa de crescimento vai muito além disso. Isso a gente está falando dos projetos que já estão previstos, mas a previsão é muito maior. Então, existe um potencial. A Associação Brasileira de Biogás, por exemplo, ela tem um potencial de produção de 119 milhões de metros cúbicos por dia em determinado período. Então, a gente vê o quanto que pode avançar. Essa produção ainda é muito concentrada no Sudeste. Então, até os preços de frete que a gente publica são baseados em Paulínia, em São Paulo. Então, uma produção ainda concentrada no Sudeste, mas a gente já vê uma movimentação interessante. Por exemplo, as malhas de transporte de gás, como a TAG, que segue para o Nordeste, norte do país, e também a TBG, que interioriza em direção à Bolívia. Então, essas malhas estão prevendo alguns projetos de criação de hubs
de produtores de biometano, com o objetivo de injetar esse biometano na malha de transporte do Brasil, que ainda não existe, né, esse projeto. Betina, Mansi, Renata, muito obrigado pela participação de vocês nesse episódio especial, falando de mercado número 200. Creio que conseguimos aqui abordar pontos muito interessantes e importantes nos mercados de commodities e energia. Continue acompanhando a gente pelo site da Argos, nas plataformas aí, o podcast Falando de Mercado. Está disponível também no www.argosmedia.com/falando-d-mercado. Se alguma dúvida ficou ou se há interesse em aprofundar em algum tema, entender como que esse trabalho de descoberta de preços pode ajudar você e a sua empresa, também mande um contato, mande uma mensagem para latam-m@argosmedia.com. Continue nos acompanhando. Até logo.